A página é Estação da Luz Espírita, não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós convidamos você para mais esse programa excepcionalíssimo. Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos no ar. O movimento espírita em Portugal, com Vitor Mora Féria e Paulo Mourinha, na Estação da Luz, na web rádio Estação da Luz. O Vitor Mora Féria, é o presidente da Federação Espírita de Portugal. E aí, nessa conversa com Tavares, ele vai explicar como está o movimento espírita lá na terra, em Portugal. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Sem delongas, vamos ao programa. Muito boa tarde, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. São 22 anos do programa Estação da Luz. Normalmente o programa é à noite, mas hoje numa comemoração, diga-se especial, comemoração, porque a gente hoje está numa felicidade muito grande. E aí temos dois amigos de Portugal, da Federação Espírita Portuguesa. Temos aí um vínculo muito grande com a nossa casa aqui, material, no Rio Grande do Norte. E para a gente é uma alegria, estamos aqui às 15 horas, 19 horas já em Portugal, para fazer o programa com o Vitor Féria, presidente da Federação Espírita Portuguesa, e o nosso querido Paulo Mourinho, escritor de um livro fantástico. Eu quero aqui confessar que eu não conhecia, mas que eu vou agora, olhe, só sossego quando acabar a última folha, eu ler esse livro todo. Então, primeiro, uma boa tarde, meu amigo Victor. Muito obrigado por você ter vindo aqui à nossa web rádio Estação da Luz. Deus que lhe pague sempre, meu querido. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui convosco. Portanto, vamos, com certeza, aproveitar na troca da nossa experiência. Isso é muito bom. Meu amigo Paulo, como é que está você? Está tudo bonzinho aí, meu amigo? Muito bem, meu caro. Muito obrigado. Antes de mais nada, uma boa tarde. É um prazer e uma honra estar em conexão com outros filhos do Brazugal ou do Portuzil, como eu costumo dizer, que é uma nação que se divide por um charco de alguns quilómetros de água, mas que nos une a todos muito mais do que nos divide. Muito bem, meu amigo. E eu, pelo menos particularmente, tenho um grande apreço por terras portuguesas e o Brasil deve muito, no meu modo de ver, ao povo português que conseguiu manter essa nação tão grande e tão unida, numa só língua, num só território. Isso aí é um preito de gratidão com Portugal, certo? Mas aí nós somos uma web rádio espírita e um programa espírita. E aí a gente aqui pede autorização. E a autorização, a permissão, ela é em forma de prece. Eu vou pedir ao meu presidente que, por favor, faça a prece, nos brinde com a prece. Paulo, eu queria ver que você desse uma olhadinha aí no Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto o Victor faz a prece, o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 11, para a gente pedir autorização e, ao mesmo tempo, lembrar de Jesus de Nazaré, o filho de Dona Maria. Meu amigo Victor, por favor, nos brinde aí com a verve sua, da sua prece, em nome do Cristo. O nosso convite, de facto, à reflexão e à meditação, tentando serenar e encontrando Jesus, o nosso amigo incondicional de todos os momentos, ele que é o bom pastor, e que nos guia através das nossas dificuldades, orientando-nos no caminho do bem. Assim, Jesus, amigo, permite-nos que aqui estejamos reunidos em teu nome e em nome do Pai. Que as tuas bênçãos a todos envolvam, principalmente os mais necessitados, aqueles mais aflitos, que possam encontrar em ti o bálsamo para as suas contrariedades, para as suas dores, e encontrem sempre o momento de encontrar a realização do teu ensinamento. Assim, Jesus amigo, permite-nos que demos início a estes trabalhos da tarde. Em teu nome e em nome do Pai, convidando-te a que fiques connosco, agora e sempre. E graças a Deus, né? Ô, Victor, você me emocionou muito agora, porque eu tenho um grande amigo que hoje está no plano espiritual, presidente aqui do Centro Espírita, Manuel Nicodemos, que vai fazer 90 anos, né? E ele iniciava a prece assim: o amigo incondicional. Amigo incondicional de todos os momentos. De todas as horas. Ele começava a prece assim: o nosso amigo incondicional de todas as horas, de todos os dias. Mesmo quando nós não compreendemos, ele está connosco.
Então, me lembrou muito nosso irmão Rubens, que já está lá no plano espiritual. Paulo, vê aí o que é que nós temos aí de maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11, meu querido. Temos lições preciosas que nos remetem para o perdoar, para que efetivamente possamos ser perdoados. Temos efetivamente a reconciliação com os adversários, que é algo tão importante, e o sacrifício mais agradável a Deus, que não é mais do que alterarmos o nosso proceder, a nossa forma de estar e efetivamente caminharmos na direção de o ser integral, como tantas vezes falamos. Nesse sentido, e dando aqui uma entrada mais direta relativamente a tudo isto, eu considero, e na continuação do que a prece do Vítor nos encaminhou, que é muito importante que encontremos em nós os recursos para que de alguma forma possamos nos reconectar com todos aqueles que nós achamos nos terem ofendido. Que esse é o principal problema. É que tantas e tantas vezes é o nosso orgulho, a nossa maneira exagerada de nos vermos a nós próprios, que nos leva a encontrar inimigos irreconciliáveis onde na realidade eles nunca existiram. É real. Então, não julgueis para que não sejais julgado, né? Então, isso desde pequenininho que eu leio e fico emocionado com essa leitura. Muito bom. Meus amigos, vamos começar. E eu queria primeiro agradecer a vocês e eu queria fazer uma pergunta aqui da produção. Já foram aí 3 perguntas que nós enviamos antecipadamente, pessoas fizeram via o nosso WhatsApp, mas eu queria saber de você, principalmente do Victor, como está o movimento espírita hoje, pós-pandemia? Porque nós tivemos 2 anos aí de alterações viscerais. Já retomamos, em Portugal já foi retomado a presencial. Me faça aí um pequeno raio-x de como é que está esse movimento. Estamos aí acabando de sair desse período de lockdown, né, de quase 2 anos, meu querido. Nós, na realidade, passamos um período bastante difícil, onde inclusivamente houve ordens para suspender todos os trabalhos presenciais, uma vez que os problemas da pandemia foram extremamente graves. Entretanto, as coisas foram-se normalizando, foi-se reabrindo e vamos reabrindo as casas espíritas com os trabalhos presenciais. Muito dos trabalhos hoje continua a ser misto, quer dizer, presencial e através dos diversos meios das novas tecnologias, principalmente, de facto, o Zoom, o StreamYard, têm sido ferramentas importantíssimas na nossa divulgação. E, neste momento, portanto, embora as coisas, de facto, estejam algo melhores, continuamos a ter alguma limitação em virtude, de facto, do estado pandémico, não tão grave como anteriormente, mesmo pela evolução das mutações da doença, mas continua e nós aconselhamos, de facto, a que haja um certo cuidado, uma certa precaução para evitar, de facto, essa propagação, para que nós não sejamos responsabilizados também na divulgação e na disseminação dessa doença. No entanto, as coisas vão normalizando. Foi, de facto, um período praticamente de encerramento físico, mas agora as coisas entram gradualmente na normalidade, embora com algumas limitações, mas, por outro lado, também com esta nova descoberta, que é a possibilidade da comunicação virtual, e que nunca tivemos tantas oportunidades da comunicação virtual como temos neste momento, não é? Que é uma grande vantagem também. Maravilha, mas as casas já estão abertas ou ainda tem alguma restrição ou estão nesse duplo virtual e presencial? As casas já abriram totalmente ou ainda estão cada vez a cada dia? Numa maneira geral, as casas já abriram. O movimento está restabelecido. No entanto,
como lhe digo, o trabalho neste momento normalmente é misto. Quase todas as casas espíritas têm o trabalho duplo, digamos assim, o trabalho presencial e o trabalho através da comunicação pela internet, que facilita também, o que de algum modo também diminui um pouco a presença real em físico, não é? Mas o trabalho está a ser desenvolvido e bem, graças a Deus. Muito bem. Chegou aqui, eu já mandei para você uma pergunta, a primeira que chegou, e a gente vai ficar por uma ordem até de chegada de perguntas. Então, é um amigo nosso aqui, Nilo Caetano, aqui da cidade satélite, aqui no Rio Grande do Norte. Ele pergunta assim, quais os grandes vultos do movimento espírita português, né? Nós tivemos aqui muitas personalidades no movimento espírita português que fizeram parte do movimento, fizeram parte do movimento federativo, como é o caso do Afonso Acácio Martins Velho, como é o caso de o José Flor da Rosa, como é o caso de tantos outros que nós tivemos por aqui, António Lobo Vilela, António J. Freire, Isidoro Duarte Santos, uma série de personalidades. Mas eu passava essa pergunta, de facto, para o nosso querido Paulo, que ele que fez, de facto, esse estudo profundo sobre as personalidades portuguesas que tiveram influência, não só no movimento espírita português, como no movimento espírita mundial, particularmente no movimento espírita brasileiro, e ele poderá aí, com certeza, dar um esclarecimento mais profundo para que vocês possam compreender quantas personalidades portuguesas tiveram grande influência no movimento brasileiro. Não nos podemos esquecer, por exemplo, de Fernando Lacerda também, que depois acabou por fazer parte da Federação Espírita Brasileira, e que teve uma influência grande no início do movimento em Portugal. Paulo, eu conheço um em particular, que é Batuíra, que eu sei que é português, com certeza, e veio para cá, e faz parte, é um dos ícones, né? Mas aí quais os outros grandes vultos, né? Que aí você fez um livro maravilhoso, daqui a pouco eu vou colocar o livro, que é uma história luso-brasileira, em que você fez essa pesquisa como um verdadeiro historiador. Traga aí para a gente a novidade desses livros, por favor, do livro. Muito obrigado. Há, efetivamente, um grupo elevadíssimo de grandes vultos do espiritismo luso-brasileiro, que são alguns deles, muitos deles, aliás, nascidos nas pátrias lusas. Alguns deles são descendentes de portugueses que vieram já a nascer no Brasil e tiveram um trabalho enormíssimo. Bittencourt Sampaio é um deles. Bittencourt Sampaio era filho de portugueses, muito embora já tenha nascido no Brasil. Mas há um elevado número de trabalhadores espíritas portugueses que, desde o primeiro momento em que a doutrina espírita faz a grande transição de atravessar o Atlântico e partir da Europa para o Brasil, foram os elementos de ligação. E todos os dias em que falamos, nós descobrimos mais. Neste momento há trabalho ainda não publicado, com mais atualizações relativamente ao livro que acabou de referir. E se esse trabalho é feito de uma forma global. Porque eu tenho recebido muita ajuda também de historiadores brasileiros que me têm ajudado a cada vez mais juntar nomes a essa seleção. Como, por exemplo, Luciano Klein, que tem sido uma pessoa que me tem ajudado imenso. O Jorge Brito, o Jader Sampaio, de Belo Horizonte, entre tantos outros, alguns deles, depois deste período da pandemia, já desencarnados, como o Paulo Sérgio Peixoto, ali de Niterói, que me ajudou muito também nas minhas investigações, e que me tem ajudado ao longo deste tempo a descobrir um número muito grande. Falou de um dos nomes mais fundamentais, e o Vítor Outro, que são entre aqueles mais conhecidos. António Gonçalves da Silva Batuíra, que teve um trabalho extraordinário, principalmente nascendo de São Paulo, esse trabalho nascendo de São Paulo, e apanhando todo o sudoeste brasileiro, e não só, e ultrapassou muitíssimo essas barreiras geográficas. Fernando Lacerda, que foi o grande precursor
em termos de psicografia de Chico Xavier, mas temos muitos outros nomes, como Simões Matos, no Rio Grande do Sul, Manuel Sousa Cruz, em Curitiba, o paizinho Hugo Gonçalves, também no Paraná, com uma influência muito grande no Paraná, Inácio Betancourt, no Rio de Janeiro, João Leão Pita, em São Paulo, Augusto Elias da Silva, que foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira e do Reformador, também ele português, um fotógrafo português, que acaba por, no Rio de Janeiro, ter esse papel fundamental para a criação da Federação Espírita Brasileira. Temos Borges dos Santos, fundamental no espiritismo do Ceará e não só, tendo ali uma presença enormíssima em Fortaleza e tudo aquilo à sua volta. Jerónimo Ribeiro, o grande nome do espiritismo capixaba, que criou em Cachoeiros de Itapimirim o tal enorme foco de luz que iria iluminar o mundo, como lhe foi previsto anteriormente, e que teve uma parceria extraordinária com a Anália Franco. O João Leão Pita, que foi a alma mater do trabalho do grande Carvalho Schutel, ali no Matão, com o Colarinho. Enfim, nós poderíamos falar a tarde inteira de nomes de portugueses que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da doutrina espírita no Brasil. E uma das coisas que lhes está mais ligada é a criação de meios de comunicação. Os portugueses estão ligados a meios de comunicação. Jornais como o Verdade e Luz, o Imortal, o Alfa, o Ressurreição, o Reencarnação, enfim, uma quantidade enorme deles que acabaram por surgir no movimento brasileiro e que ainda hoje são elementos, sem dúvida, de divulgação da própria doutrina espírita. Inácio Betancourt teve um trabalho de caridade, um trabalho de criação de asilos espíritas, de auxílio ao próximo, em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, desde a Baixada Fluminense, avançando para as cidades periféricas. Fez um trabalho absolutamente extraordinário. Portanto, são verdadeiros gigantes que tiveram um trabalho, mas, para mim, muito importante, um trabalho de ligação constante também com o movimento espírita brasileiro que então nascia. Todos eles tiveram uma aproximação e uma continuação por parte. O Machado Tosta, por exemplo, é uma coisa curiosa, o Augusto Elias da Silva e o Machado Tosta, por terem estado ambos à frente de meios de comunicação, um deles espírita e o outro não espírita, foram as primeiras pessoas a publicarem os artigos de Chico Xavier. Os primeiros textos de Chico Xavier foram publicados por dois portugueses, que é um dado também muito curioso. Portanto, quando eu falo muito sobre esta história do Brazugal e do Portuzil, não é apenas uma brincadeira que eu encontrei em termos de palavras. É uma ligação perene de um mesmo povo que se transporta para dois lados. Eu sou a prova disso também. A minha vida foi passada uma parte em Portugal e outra no Brasil. Eu vou para o Brasil desde muito cedo, morei no Brasil, tenho CPF brasileiro. E essa ligação, que para mim parecia importantíssima, era algo que faltava tanto em Portugal como no Brasil. Porque às vezes em reuniões nos centros espíritas nos diziam: mas só há médiuns brasileiros, não há médiuns portugueses. Eu dizia: oh meu Deus, há tantos médiuns portugueses, tantos eles precursores também da mediunidade no Brasil. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre eles, não por patriotismo, não por nacionalismo, mas pela mais elementar justiça. Portanto, vamos falar disso, vamos pegar nessa história, que claro não temos tempo para falar aqui sobre ela, mas Chico Xavier chegou a dizer a Sparta Pilhardi, do Grupo Espírita Batuíra, ali na rua Caiubi, em São Paulo, de que esse mesmo António Gonçalves da Silva, mais conhecido por Batuíra, teria sido em reencarnação anterior um tal João Ramalho, grande bandeirante em terras brasileiras, que junto de Manuel da Nóbrega e Manuel Bartira e tantos outros, foram as figuras fundamentais do nascimento ali no Planalto Piratininga da cidade de São Paulo. Portanto, são muitas ligações históricas, são muitos laços de amor e de divulgação. Muitos mesmo. E aí, de tudo o que você falou, fiquei muito emocionado, porque o Luciano Klein tem um programa aqui com a gente que fala sobre Bezerra de Menezes. Ele acabou de fazer um livro com mais de 1000 páginas. Ele mostrou. É a maior autoridade em Bezerra de Menezes. E é um amigo nosso, tem um programa aqui nas terças-feiras, de 15 em 15 dias. E eu depois quero ver a possibilidade, viu, Victor, da gente voltar com mais tempo, porque a gente só tem basicamente 1 hora,
tem que trabalhar esse livro com um pouco mais, né, esmiuçando, tá entendendo? Porque você falou em nomes aí fantásticos dentro daqui do nosso movimento espírita brasileiro, que, lógico, tem vinculações muito profundas com o movimento espírita português. Nós estamos absolutamente disponíveis, inclusivamente, para facultar a oportunidade desse livro ser editado no Brasil, sem qualquer problema. Maravilha. Para que se possa dar a conhecer ao público, de facto, essa história, esse conhecimento das pessoas que tiveram, de facto, ligadas, que estão ligadas ao princípio do movimento, do nosso movimento espírita. Nós não podemos dizer que o movimento espírita é daqui, dali ou de além. O movimento espírita é um movimento global, é um movimento em que tudo tem que estar relacionado. Logicamente que respeitando as realidades e tendo consciência que as realidades que nós temos, que encontramos no Brasil, são totalmente distintas das realidades que encontramos na Europa. Mas não é por isso que deixa de ser, respeitando as diferenças, que deixa de ser um movimento global, e assim é que o temos que encarar, portanto, numa atitude de união e de unificação, nesse crescimento para o todo, não é? É lógico. E aí, chega uma pergunta aqui, agora chegou uma pergunta, a gente vai colocar, porque eu achei ela muito interessante. Como, quando e onde começou o espiritismo em Portugal? Né? Porque nós estamos falando de Portugal na Europa, então ela estava ali muito perto da França, e com certeza, no meu modo de ver, estava ali, né? Como eu te referi no princípio, antes ainda da publicação do Livro dos Espíritos, já se fala nas mesas a imprensa, já me fala sobre a imprensa, por exemplo, uma coisa que se chamava A Nação, uns jornais que se chamava A Nação, que em maio de 1853 já falava sobre as mesas, sobre a dança das mesas e os chapéus girantes. Estás a ver? Isto em 1853. Em 1869, na Revista Espírita de fevereiro, Allan Kardec corrige a estatística do espiritismo, identificando a colaboração portuguesa no 12º lugar. Portanto, isto já em 1869. Já havia colaboração portuguesa lá, havia já portugueses naquele diálogo através do contacto com Kardec. Portanto, estás a ver que o movimento, nós não podemos dizer que o movimento surgiu aqui hoje, ontem ou na data tal. Nós podemos falar de vários pontos que são marcantes, de facto, no movimento espírita português. Mas quando surgiu, é desde todo o tempo. Nós tivemos grandes personalidades que estavam muito próximo de Kardec, tivemos personalidades que estavam muito próximo dos meios académicos de Paris, e aí houve uma ligação direta com o início do aparecimento, com o surgimento da doutrina, não é? Portanto, não há uma data, não podemos dizer se surgiu nesta data ou naquela. Portanto, há todo já um processo. Foi no século XIX, no próprio século, que o Espiritismo chegou no planeta Terra através da França, através de Kardec, já se espalhou com certeza, e Portugal bebeu nessa fonte, né? Sim, em meados do século XIX, o Espiritismo estava presente em Portugal. Portanto, acompanhou a apresentação de Paris, e depois vamos encontrar já no próprio Congresso de Paris, em 1900, há uma delegação portuguesa também que está naquele primeiro congresso. Portanto, Portugal esteve sempre presente nesse início da doutrina espírita. Mas, o Paulo e Victor, mas houve um hiato muito grande no movimento espírita devido a problemas extra-espiritismo, que deu uma brecada muito grande, né? Sim, Como foi que foi esse... Eu posso fazer aqui uma resenha breve. Portanto, o espiritismo é crescente. O espiritismo é crescente misturado com uma influência grande espiritualista. E há uma série de indefinições, porque o crescimento é de tal maneira grande que há todo um movimento
A primeira tentativa de consolidação de uma Federação Espírita dos Portugueses é em 1917. É feita essa federação, portanto, não é consolidada, e em 1918 ela fica sem efeito. Volta a haver um congresso depois, em 1925, em Lisboa, no Ateneu Comercial, onde é decidido que se vai fundar a Federação Espírita Portuguesa. E no dia 26 de maio de 1926, é constituída legalmente a Federação Espírita Portuguesa. Essa federação inicia com uma associação imensa todos aqueles centros espíritas que já havia, uma imensa, para chegar a 1932 com mais ou menos 800 centros espíritas associados e mais de 5.000 pessoas, sócios individuais. Isto são números muito importantes, principalmente quando nós estamos a falar que isto se passa por volta, segundo os relatos das revistas que vêm desde essa época, por volta de 1932. Portanto, isto vai havendo coisa. Entretanto, nós temos todo o conflito. Primeiro temos o conflito da monarquia e da república. Portanto, todas aquelas lutas que há. Depois vêm os conflitos dos conflitos mundiais, da Primeira Guerra Mundial, e a seguir a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo. Quando há o Estado Novo, todo o aspecto da proteção religiosa que é dada ao catolicismo, em que todos os outros meios, todas as outras religiões, doutrinas, são proibidas. E aí o espiritismo não é exceção. E o espiritismo acaba por ser proibido em 1953. Em 1953, a sede da Federação Espírita Portuguesa é mesmo encerrada. Os bens são confiscados, tudo aquilo. No dia 7 de dezembro de 1853, os bens da Federação são confiscados. Portanto, ela já tinha sido encerrada antes disso. Então, aí há um período entre 53 e 74, em que as reuniões que existiam eram clandestinas. Nós estávamos sujeitos à perseguição da polícia política. Nós éramos comutados de sermos comunistas, como estávamos contra o regime, não é contra o regime, era contra as atitudes que eram tomadas. Então, nós éramos considerados pela polícia como éramos acusados de ser comunistas. Então, aí há todo um desmobilizar. E quando se dá a Revolução em abril de 74, o movimento praticamente está destroçado, havendo só alguns focos que vamos encontrar através do nosso grande e ilustre companheiro Isidoro Duarte Santos, que consegue continuar sempre mantendo firme a sua atitude através da publicação da revista de Estudos Psíquicos, em que vai mantendo a chama viva, e é a partir daí, em 1974, que se vai reorganizar. Mas só depois, em 1976, é que, de facto, se reorganiza a própria Federação Espírita Portuguesa. Portanto, está ali um período grande em que, praticamente, o espiritismo teve absolutamente controlado e proibido. Portanto, e as pessoas que se reuniam não tinham condições mínimas, embora sempre houve sempre reuniões, manteve sempre a chama acesa, mas não com a mesma atividade que nós temos hoje num país livre, em que podemos reunir naturalmente, sem qualquer conflito. Não é? Paulo, porque olha bem, eu fui anotando o que o Victor foi falando, porque isso para mim é quase que um histórico que vocês estão fazendo conosco. Muito obrigado, agradeço demais, porque a gente conhecia assim, mas estamos agora vendo detalhes. Então, se a gente for ver, Paulo e Victor, a Federação Espírita de 26, quer dizer, é uma das mais antigas, né? Lógico, a brasileira é um pouco mais antiga, mas dessas, vamos dizer, fora do Brasil, creio que seja, depois do Brasil, a mais antiga. Tudo bem, teve esse ato, aí é fatores extras, porque desse ato eu não sabia, de 53, que foi fechado, dizer, a coisa foi fechada, foi tomado, isso, mas tudo bem, isso é passado. Né? Inclusive, foi expoliado, foi tudo
ocupado pelas forças do governo, portanto, e entregue a outras organizações, e nós fomos expoliados e nunca foi devolvido. Portanto, mas nunca parou a atividade espírita. Embora com dificuldades, continuou sempre. Olha. E há focos que se mantiveram sempre ativos. Não é? Nós temos a casa mais antiga que nós temos em Portugal é a Casa de Lagos, que está agora com 100 e qualquer coisa, não posso precisar exatamente quantos anos, mas a Associação Espírita de Lagos tem 100 e alguns anos. Não posso precisar, não quero dizer avançar o número, mas se calhar já 110. Maravilha. Você, Paulo, e você, Victor, viveram esse momento em que realmente não se podia... Hã? Eu já nasci depois da Revolução. Foi, portanto, a Revolução não, leva tudo bem. 47 anos. Eu nasci já depois da Revolução. Eu nasci antes da Revolução. Nessa fase da Revolução eu estava zangado com os padres, com Deus, com a família toda. E quando encontro depois o Espiritismo, já venho encontrar o Espiritismo como uma maneira absolutamente natural e normal. Portanto, para mim, a doutrina é uma coisa que tem toda a lógica. Mas na minha juventude eu tive uma educação católica, como era normal. Mas depois, quando na minha adolescência, portanto, quando comecei a encontrar falta de respostas, afastei-me. E vou encontrar já após... Eu vou-te dar aqui uma coisa. Eu não fazia sessões espíritas, mas fazia sessões mediúnicas quando estava na tropa, portanto, na altura de 25 de Abril. É uma coisa interessante. Nós brincávamos, nessa altura, não se foi... Vamos lá ver, o Espiritismo é uma doutrina demasiadamente séria para se brincar com ela. E quando não há conhecimento, brinca-se com o mediunismo, mas com a doutrina não se pode brincar. É verdade. Então, se tu me perguntares, nessa altura eu brincava com os espíritos. Não conhecia a doutrina espírita. A profundidade da doutrina espírita é outra coisa. Paulo, eu quero lhe passar uma ideia que me veio agora. Um livro sobre esse período, que não é um período pequeno, né, meu amigo Victor? Não. De 53 a 76 é um período grande, que 74, precisa ser trazido, 74. Né? 74, né? Que precisa ser trazido ao conhecimento. Mas já há alguns estudos já compilados, portanto, em todo Perfeito, esse processo, parabéns. inclusivamente todo um processo que nós fizemos contra o governo, pela situação e pela atitude, há documentos já preservados nesse espaço de tempo. Há uma biógrafa da doutrina espírita em Portugal, historiadora, que não pode ser jamais esquecida de todo este processo, que é Manuela Vasconcelos, que tem um trabalho absolutamente extraordinário junto à Federação Espírita Portuguesa, onde fala sobre os períodos também da doutrina espírita em Portugal e alguns dos seus vultos. Aliás, praticamente todos os vultos da doutrina espírita em Portugal já foram biografados pela Manuela. No entanto, há um outro aspecto que eu gostaria também aqui de levantar e que acaba por ser muito interessante em Portugal como em todos os outros países. É que o poder político tem muitas dificuldades com a doutrina espírita. Seja o poder político do lado direito, seja do lado esquerdo. Aqui é uma questão ambidestra. Porque quando a doutrina espírita, apesar de ter sido altamente reprimida pelas forças fascistas que pululavam em Portugal antes de 74, e algumas vezes até depois, mas também quando se dá a reviravolta para o outro lado e entram os partidos mais de extrema esquerda relativamente ao espectro político a Portugal, também acabam por olhar para a doutrina espírita como um ópio do povo. De alguma forma também algo que o materialismo histórico, típico da esquerda, também não absorvia de uma forma muito, muito simpática. Portanto, a doutrina espírita, apesar de ser uma ordenadora da sociedade, é vista pelo poder político com muita sobranceria, com muita desconfiança, porque leva as pessoas a serem livres pensadores muito mais do que ovelhistas ou carneiristas que seguem efetivamente apenas uma ideia pré-concebida pelo poder político. E isso é um tema muito interessante dentro da doutrina espírita, que aí no Brasil foi muito bem trabalhado pelo Deolinda Amorim e pelo Herculano Pires, e que em Portugal talvez ainda falte um bocadinho
meditarmos nisso também nessa perspectiva mais sociológica. Mas é um tema fascinante. Maravilha. E nós temos um programa aqui sobre a vida e a obra do Herculano Pires com a filha do Herculano, a Heloísa Pires, e o Herculaninho, aqui de 15 em 15 dias, eles se revezam. Mas aí tem uma pergunta do Severino Ramos, de Alfalma, aí em Lisboa, Portugal. E engraçado, sabe o que é? Que a primeira vez eu pensei que Alfalma era o nome dele, né? Alfalma é a zona. Alfalma. E depois eu descobri que tem um fado, sim, que se chama Alfalma, que é um bairro aí e muito fadista e tudo. É onde se diz que nasceu o fado. Muitos historiadores da música portuguesa dizem que o fado nasceu em Alfama. Outros dizem que é no Bairro Alto, outros dizem que é na Madragoa, mas muitos dizem que é em Alfama. Aí eu gosto muito de escutar música portuguesa e escutando a Amália, aí tem lá, eu digo, eu vou escutar, e ela fala, né, de toda essa... Aí eu digo, olha só, e ele pergunta assim, quais as atividades dentro do movimento, como funcionam os centros, os trabalhadores, congresso, a arte espírita, TV, rádio, como é que está o movimento a partir de 74, como é que está, como é que se formou tudo isso aí? Passa aí para a gente, por favor, Victor e Paulo. O movimento espírita em Portugal está consolidado. É um movimento que tem uma história no presente. Nós há bocado falámos da história do passado, mas agora falamos da história do presente. A nossa atitude, digamos, na época moderna, tem sido exatamente de divulgação da doutrina, de tentar a unificação, a união de ideias dentro dos diversos centros espíritas. O que é que nós temos? De facto, temos todas as atividades no centro espírita, umas de uma maneira, outras de outra, portanto, mas desde, portanto, a palestra pública. A palestra pública onde há evangelização, onde há a apresentação dos diversos temas da doutrina, temos os diversos grupos de estudo de várias obras, mantemos sempre o estudo da codificação, portanto, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médios, Céu e Inferno e a Gênese, são livros de estudo permanente. Para iniciar, temos também o Espiritismo para principiantes, em que temos o que é o Espiritismo. Portanto, temos obras mais filosóficas, mais diversos carismas que são estudadas. Portanto, estudamos os grandes autores da literatura espírita, não só portuguesa, mas brasileira, francesa. Portanto, temos estudos permanentes. Portanto, temos a atividade na Casa Espírita com a distribuição da água fluidificada, com o passe, com os trabalhos mediúnicos, com os estudos da mediunidade, com os diversos estudos. Portanto, há toda uma série de serviços permanentes e não só a divulgação feita através dos trabalhos presenciais que encontramos na maior parte dos centros. Portanto, esses grupos, normalmente, são grupos em que há inscrição, em que há um compromisso para o estudo. Logicamente que as palestras de evangelização são palestras livres, são palestras onde qualquer pessoa entra, a porta está aberta e podem assistir, naturalmente. Os grupos de estudo, de uma maneira geral, já são não é que haja qualquer compromisso, mas há uma inscrição, portanto, exatamente para haver uma divisão de número de alunos e tudo isso. Há os monitores que fazem a apresentação, há tudo isso. Todos os trabalhos nas casas espíritas em Portugal são gratuitos. Não há, nós pomos em prática os ensinamentos do Evangelho, o dar de graça o que de graça recebemos, portanto, isso é uma condição sine qua non para tudo isso. Temos a divulgação da doutrina espírita através da literatura espírita, portanto, onde nós temos acordos com a Federação Espírita Brasileira, com a editora Frater, com a editora de Divaldo, com várias editoras, e que vamos fazendo a divulgação da doutrina e aconselhando os diversos livros nas diversas áreas da necessidade e do interesse das pessoas. Por outro lado, também temos a organização de congressos, que neste momento teve um bocado de suspenso
devido ao problema da pandemia. Portanto, tivemos agendado um congresso em outubro de 2020 que não se realizou, mas organizámos uma imensidão de congressos nacionais, organizámos 2 congressos mundiais. Portanto, o segundo Congresso Espírita Mundial foi feito em 1998, sim, em Lisboa. Portanto, o Congresso Mundial também foi feito em 2016, portanto, com mais de 2.000 pessoas na assistência. Portanto, tem sido um trabalho permanente. Logicamente, depois também temos a divulgação através de revistas, de jornais, de tudo aquilo. Neste momento temos em encargo com o Conselho Espírita Internacional uma revista Spirite, portanto, que temos estado a dar continuidade e que assumimos, vai fazer 2 anos agora, essa continuidade. Portanto, é uma revista que está a ser publicada trimestralmente. Portanto, há todo um conjunto de trabalho que, de facto, estamos numa relação muito ligada ao Conselho Espírita Internacional, ou sei. Portanto, há um trabalho permanente na divulgação da doutrina. Portanto, podemos dizer que o movimento espírita em Portugal está bem, está a trabalhar. Na nossa opinião, nunca esteve tão ativo como está neste momento. Não é? Graças a Deus. E aí, você falando assim, eu quero mandar um abraço para minha amiga Jussara Condergoldo, que também tem um programa aqui na língua inglesa, temos na língua espanhola, né? Temos também programa em francês francês, inglês e espanhol, né? Esqueci ninguém não, espero que tenha esquecido. Eu quero fazer uma pergunta para você, Victor, mas eu quero deixar em stand-by, porque eu quero fazer uma pergunta agora para o Paulo. Você me falou de um número em 32 muito interessante, são 800, que é mais ou menos 800 casas, né? Sim, um bocadinho superior a 800 casas espíritas. Aí eu vou perguntar, não precisa responder agora não, dá uma pesquisada aí, que eu vou fazer uma pergunta aqui para o Paulo, enquanto você pode até ver aí, mas quantas casas hoje existem em Portugal, casas espíritas, centros espíritas, quantos trabalhadores mais ou menos? Mas enquanto você vê aí, pesquisa, que eu acho que está aí na sua agenda, Paulo, a arte aqui no Brasil, a música, o teatro, a dança, de uns 20 anos para cá, eles assumiram uma posição que hoje tanto que tem a ABRART, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, incluindo a minha filha, que é artista espírita, participou do lançamento lá da fundação lá em Salvador, na Bahia. Como é que está aí a arte a nível de Portugal em relação a grupos musicais, a grupos de teatro espírita, dança? Como é que está aí essa arte? Como é que está essa coisa mais para o lado da juventude, vamos dizer assim? Porque nós somos jovens há mais tempo, eu e o Victor, viu? Não se esqueça disso. Eu digo sempre viu? Isso, também sou jovem há mais tempo, portanto, isso também, somos jovens para sempre. Eu conheço bastante bem o trabalho da ABRART, felizmente, até o Chico, lá do Sergipe, pediu-me várias vezes para eu fazer alguns comentários e alguns teasers para a associação. Não há dúvida nenhuma, e como o Vítor também dizia, as coisas têm uma tendência muito grande para se alastrar e para tomar parte da sociedade. Cada vez mais há uma vontade dos jovens, e principalmente nestes tempos que estamos agora a viver, em que existem dificuldades muito grandes, às vezes, de percepção relativamente àquilo que é o mundo. As pessoas perderam um bocadinho, nos últimos 4 anos, perderam um bocadinho de sensação de chão debaixo dos pés. Há uma visão da vida, por vezes, mais curta. Uma visão mais próxima, porque as pessoas perderam um bocadinho a noção de futuro com todas estas questões da pandemia, das guerras constantes que agora voltam a assolar o mundo. Portanto, nós vivemos outra vez num período de perturbação. E quando as coisas acontecem dessa forma, a necessidade criativa torna-se mais forte. Há uma necessidade muito grande de criar, de trazer para fora, de mexer estas energias. E como existem cada vez mais jovens que, felizmente, vão se apercebendo de que a vida é muito mais do que sair de casa e ir para a escola e voltar, e começam-se a interessar cada vez mais pelos temas perenes e vão-se aproximando da doutrina, nós cada vez vamos tendo, entre aspas, mais artistas, vamos tendo cada vez mais atores, vamos tendo cada vez mais músicos, vamos tendo cada vez mais
jovens que, não tendo à partida uma ligação ao espiritismo, como se calhar muitos de nós teríamos, não tendo pais que são espíritas, mas pelo seu próprio caminho eles aproximam-se da doutrina espírita. E passam eles também a ser intérpretes da doutrina espírita dentro do próprio movimento, mas alguns deles também com um trabalho muito meritório fora, que conseguem ultrapassar essas barreiras e falam dos termos espíritas e dos temas espíritas sem, na realidade, se tornarem, nessa abordagem, completamente doutrinários. Eu gosto muito dessa tarefa também. Gosto muito de ver os jovens a falar sobre o espiritismo, às vezes com visões muito mais amplas e com menos terminologia espírita para poderem chegar a toda a gente. E eu vejo isso hoje muito frequentemente. Portanto, tanto existe essa manifestação artística dentro do movimento como existe fora dele. Nós vemos músicas que são claramente inspiradas nos temas do espiritismo. Nós vemos filmes, mesmo em shortlists, mesmo filmes curtos, que vão a festivais, que vão a premiações e que têm os temas espíritas lá ligados. Isso apenas para mim é claro, é efetivamente a demonstração de que os tempos cada vez mais puxam para esses temas. É a altura que o Evangelho já nos tinha alertado para que efetivamente esses temas seriam importantes e abarcam muito mais. É um bocadinho o trabalho do Paulo, não é? É levar o cristianismo fora das seitas judaicas, é levar efetivamente o espiritismo para além de apenas o nosso próprio movimento. E isso cada vez está mais a acontecer. E isso, para mim, acho que é fundamental, é muito enriquecedor, muito mesmo. Maravilha, e que bom que você conhece aqui a Abrarte, a turma aqui da arte, e fazer essas ligações de vidas. Mas, meu amigo, hoje, quantas casas espíritas, vamos supor assim, porque tem muita casa aqui no Brasil, não sei se ocorre aí, que é espírita, tem muito tempo, mas nem tem CNPJ, ou se tem, não se liga, mas de uma forma geral, quantas casas hoje nós temos funcionando aí no movimento espírita português, meu amigo Victor? Entre associações, centros, grupos, nós temos em Portugal na ordem dos 270 a 300 casas espíritas. No entanto, federadas temos 62 ou 63 casas espíritas. Portanto, é um número diferente, mas de facto há muito movimento, há muito grupo pequeno, há muita coisa. Cada vez se vão surgindo mais, não é? Mas o importante, de facto, é a presença permanente que se tem na divulgação da doutrina. E hoje nós temos um programa muito intenso de estudo da doutrina, estudo online. Temos um programa muito intenso de estudos para infanto-juvenil, portanto, crianças e jovens, com uma literatura própria em que nós temos, desde os 6 anos, temos conjuntos de livros devidamente estruturados de acordo com as idades, de acordo com a parte de coisa em que temos depois 6 anos, depois 8, 9, depois 12, depois 16, até a adolescência. Portanto, temos, inclusive, de apoio aos pais também. Portanto, temos a nossa preocupação, de facto, é formar esses jovens. E, logicamente, dentro desses jovens, depois aparece também as atividades lúdicas e o canto, as atividades diversas nos diversos centros, em que se vai aparecendo aqui e ali grupos de canto, grupos de teatro, grupos diversos, portanto, que é importante, portanto, para cativar os jovens através das diversas formas de cultura, não é? Maravilha. A língua portuguesa, além do Brasil e Portugal, tem outros países em que se fala a língua portuguesa, em diversos continentes. Como é essa relação do movimento espírita português de Portugal com essas nações fora o Brasil, que também falam o português? Tem algum intercâmbio com Angola, com Moçambique, Timor-Leste, que assim a gente sabe mais ou menos que fala a língua portuguesa? Como é que anda essas ligações aí, por favor?
Há sempre umas ligações, embora aí, uma vez mais, temos os aspectos políticos e temos os aspectos da distância. Mas há sempre uma ligação e há sempre uma interligação entre o movimento espírita de Portugal com os movimentos espíritas, quer de Angola, quer de Moçambique. Embora são movimentos muito, muito principiantes neste momento, porque também, à semelhança daquilo que se passou em Portugal, também eles tiveram algumas dificuldades. O movimento, da reorganização do movimento espírita em Portugal foi resultante de pessoas que retornaram, que voltaram quando foi das independências das colónias, Angola e Moçambique, que trouxeram influências da liberdade ou do controle menos controlado que havia lá. Portanto, as pessoas eram menos sujeitas ao controle nas províncias do que aqui em Portugal. Aqui estava proibido, eles lá tinham outra facilidade. E muitas dessa gente, quando retornou a Portugal, contribuíram de uma maneira forte para o incremento do desenvolvimento do movimento espírita em Portugal. O relacionamento entre as diversas coisas continua, embora com alguma dificuldade pela distância e pelas dificuldades alfandegárias, por todos esses problemas que não são fáceis de resolver. Nós temos... Vou colocar só aqui uma nota bibliográfica. Há um livro muito interessante que está disponível na internet, em PDF, sobre o movimento espírita em países dos Palopes, portanto, países de língua portuguesa, que se chama Espíritos Atlânticos, que fala um bocadinho sobre o espiritismo, também a ligação ao racionalismo cristão, que é muito forte também, Cabo Verde, Moçambique e Angola, mas é uma referência histórica que vale a pena ser lida. Já li muito sobre o racionalismo cristão. Nós temos programa aqui em alemão, em francês, em inglês e espanhol. E nós temos aqui pela Web Rádio, Vitor e Paulo, rodado o mundo todo. Então, fizemos entrevistas na Austrália, na Itália, nos Estados Unidos, na América do Sul, em todos os locais. No Japão, tinha um programa aqui, o primeiro programa de língua de fora foi com o japonês, com o Tomoe Sumi. Mas a gente encontrou em todo o movimento a influência muito forte do brasileiro. Então, nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Na França, mas é brasileiro. Na Itália, mas dois movimentos que nós estamos encontrando agora e vivenciando com mais próximo é o movimento espírita português, que pelo que eu estou vendo, é feito por brasileiro, por nativos, e também o espanhol. Não, desculpa. O movimento espírita em Portugal é feito por portugueses. É isso que eu estou falando. Não, enganou-se. Enganaste e disseste que eram brasileiros. Desculpa, há alguns brasileiros e são bem-vindos. Não, tudo bem. Então, por portugueses e na Espanha por espanhóis. Então, esses dois países ibéricos, pelo nosso modo de ver, tem esse movimento um tanto quanto diferenciado do movimento espírita no mundo todo, que sempre tem a presença do brasileiro. Mas em Portugal é por portugueses e em espanhol é por espanhóis, porque eu estou agora com um programa com a Espanha. Muitas vezes nós encontramos um movimento espírita de brasileiros pelo mundo. E chamamos-lhe o movimento de espírita de França ou da Alemanha ou de outros países. Muitas vezes temos um movimento de brasileiros pelo mundo. Em Portugal, há um movimento de portugueses. Em Espanha, há um movimento de espanhóis. Logicamente, com isto, não há qualquer conflito e os brasileiros que entram no nosso movimento são bem-vindos. Logicamente que há uma cultura diferente, são princípios diferentes e nós temos que respeitar essa diferença. Temos que respeitar essa diferença e não podemos impor de maneira nenhuma, nem impor os valores europeus no Brasil, nem impor os valores brasileiros na Europa, não é? Em Portugal. É verdade. E aí, às vezes surge um certo conflito e eu, a meu ver, vejo que, às vezes, o querer impor o espiritismo brasileiro em certos países tem algumas questões menos positivas, porque depois o nativo não se sente bem. É preciso que nós tenhamos a consciência que em França deve-se apresentar o espiritismo para nativos, na Alemanha, na Inglaterra, seja onde for, e logicamente que a colaboração
dos brasileiros é fundamental, Lógico. mas cada coisa no seu lugar. Porque nós não podemos ir impor a uma cultura europeia, a uma cultura nórdica, princípios da cultura brasileira, portanto, porque eles não aceitam. É real. Portanto, por isso é necessário haver algum cuidado nessa apresentação da nossa doutrina. Maravilha. É por isso que eu tenho esses programas em outras línguas, porque eu acho que é na França tem que ser em francês. Se é na Inglaterra, é em inglês e é feito pelo inglês, né? Mas aí a minha pergunta é essa. Apesar da dificuldade que teve Portugal nesse ato grande de 32 até 36 até 50 até 74, não, de 53 até 74, vocês conseguiram ficar unidos. O que é que se deve a isso? Do movimento, eu não sei se vocês sabem responder em relação à Espanha, mas em relação a Portugal, que se manteve unido, qual foi essa liga que deixou vocês unidos aí? Foi uma persistência grande, foi exemplos, por exemplo, como eu falei há bocado no Isidoro Duarte Santos, quando conseguiu manter né? a edição da revista, e Eduardo Matos, que também teve uma atitude de divulgação também com a publicação de uma revista e fazendo toda uma ligação de intercâmbio entre aqueles que eles conseguiam manter. Portanto, havia uma busca grande que ia havendo uma ligação, quer dizer, nunca houve um afastamento total e as pessoas mantiveram-se ligadas. Assim como também, como eu falei há bocado, a Associação Espírita de Lagos, que é de facto uma associação com 100 e muitos anos, que teve sempre a sua porta aberta, e aí deve-se à presença de um oficial general que era simpatizante da doutrina, que fazia parte do quartel da cidade, de Lagos, e que, como frequentava a casa, eles não tinham autoridade para poder chegar lá e ir contra o oficial general. Então aí a casa foi sempre aberta. Certo. Foi sempre uma luz, um estandarte a dar o testemunho das doutrinas. As estrelas de vez em quando funcionavam, né, querido? Funcionava, exatamente. Muito bom. Mas nós estamos aí chegando no finalzinho e eu quero ver logo com o Paulo quais as perspectivas sua, Paulo, enquanto escritor, enquanto espírita, para o movimento espírita português e logicamente, mundial. E também a mesma pergunta para o Victor, só que agora falando nas perspectivas, nos planos, o que é que a federação, enquanto Federação Espírita Portuguesa, o que é que está vindo, o que é que pode vir aí, quais as perspectivas para os próximos anos, começando com o Paulo e finalizando com o Victor, por favor. Na minha perspectiva, e uma vez que estamos a falar de um espiritismo que está a ser cada vez mais abrangente em termos sociais, na minha opinião, em termos globais, nós vamos cada vez mais ter um espiritismo cada vez mais voltado, efetivamente, para uma perspectiva sociológica daquilo que está a acontecer a nível mundial. Tudo aquilo que diz respeito ao espiritismo, às vezes pode ser interpretado por aqueles que não são espíritas como uma espécie de guia turístico para o mundo quando nós abandonamos a carne. E é uma perspectiva que, de alguma forma, é interessante, mas é parcial. Eu acho que vai chegando o tempo de utilizarmos o espiritismo como também um guia de regras de trânsito, entre aspas, no período em que estamos na carne. E esse é o desafio maior do espiritismo neste momento. É ajudar o homem ainda a caminhar na carne, sabendo, à partida, que depois dela vai ter todo um continente desconhecido no qual vai se afirmar de acordo com as decisões que tomou aqui. Mas torna-se um espiritismo mais prático, mais do dia-a-dia, mais apontado para aquilo que efetivamente são as questões do cotidiano. Essa, pelo menos, é a visão que eu cada vez mais tenho. E há bocado o Vítor estava a falar do Isidoro Duarte Santos, e eu estava-me a lembrar que ele, na década de 50, foi para o Brasil, escreveu o livro Espiritismo no Brasil, não é? Em que rumou também o Brasil de uma ponta à outra, foi falando com portugueses e brasileiros que estavam efetivamente nesse momento com os desafios da vida relativamente ao espiritismo, e aquilo que ele se mais preocupava era precisamente tentar saber o que é que o espiritismo modificava nas sociedades em torno de cada uma dessas personalidades.
E isso, para mim, é o desafio, efetivamente, do século XXI. Maravilha. Meu amigo Victor. Mas o programa da Federação e o objetivo da Federação será sempre o objetivo de chamar à unificação todos aqueles que fazem parte, de facto, do movimento espírita. É um organismo coordenador, é um organismo que tenta emanar e organizar as situações de ligação entre os próprios espíritas e, através disso, portanto, ter uma atitude e uma atividade permanente na divulgação da doutrina espírita, portanto, levando o conhecimento. O importante, nós achamos, é o conhecimento. As pessoas têm que ter conhecimento, de facto, da situação em que se encontram, conhecer o porquê das coisas, conhecer, na realidade, o espiritismo, porque ser espírita implica conhecer princípios. Porque nós, muitas vezes, queremos frequentar a casa espírita, procuramos soluções, procuramos resolver problemas, sem conhecer, de facto, aquela grande mensagem que Jesus nos traz, que é que nos amemos uns aos outros incondicionalmente. Portanto, é indispensável que nós nos amemos, é indispensável a nossa transformação moral, e para a nossa transformação moral nós temos que ter algo que nos justifique essa transformação moral, que nos justifique fazer o bem, que nos justifique pôr em prática os conhecimentos da doutrina. Para isso temos que conhecer os nossos princípios básicos. Como todas as ciências, como todas as culturas, como todas as filosofias, nós não podemos pôr em prática uma coisa que não conhecemos. Portanto, e para isso é o nosso conselho, de facto, e a nossa preocupação é que as pessoas conheçam os princípios da doutrina e interiorizem esses princípios para que isso possa contribuir para uma transformação e uma transformação para que todos sejamos melhores. É essa, de facto, a grande mensagem que temos para as pessoas, é que o esclarecimento, é o conhecimento, é encontrarmos, de facto, nos ensinamentos de Jesus e que Kardec também nos vai ajudar a compreender, que nós possamos interiorizá-los e pô-los em prática. Maravilha, maravilha das maravilhas. Tem algum congresso, alguma semana presencial que a Federação esteja programando para esse final de ano? Nós estamos aqui amanhã é o mês 6, né? Amanhã não, depois de amanhã já é metade do ano. Passou Hoje já é. Hoje já é. Hoje já é. Hoje é junho. E aí... Hoje não, hoje é 30, não é 30, Paulo, amanhã é 31. Amanhã um dia adiantado, é amanhã. Dia 1º é quarta-feira. Mas tem alguma coisa, nós presidente, temos presencial que vocês estão querendo fazer, semana, o congresso? Presencial neste momento não. Temos algumas atividades, mas neste momento temos um congresso em organização, que vai ser em outubro, é um congresso mundial, mas que vai ter uma componente exatamente de transmissão online, portanto, que é o primeiro que se vai fazer, o primeiro congresso mundial que vai ser totalmente online, com participantes de toda a parte, mas vai ser online. Não temos ainda nada presencial, porque sabes que a organização destes grandes eventos tem que ser programados com 2, 3 anos de antecedência. E perante esta situação de pandemia, mesmo aqui em Portugal, neste momento em que a doença está a ter uma atividade muito grande, em que há um número imenso de pessoas que estão afetadas pelo aspecto do Covid, é difícil programar uma coisa destas a 3 meses ou 6 meses. Portanto, isto tem que ser programado com mais antecedência. E neste momento presencial não temos nada. Isto não isto são coisas que têm que ser programadas, os trabalhos têm que ser apresentados, têm que ser analisados para poderem ser apresentados depois ao público. E isso, então, necessita uma estabilidade mais efetiva para podermos organizar uma coisa presencial. Maravilha. Vamos aí para as considerações finais do meu amigo Paulo. Paulo, e as suas considerações finais é uma pergunta. Como é que eu faço para adquirir o livro, né? Eu estou aqui no Brasil. Fácil. Como é que faz aí para a gente ter acesso ao livro? Não só eu, como qualquer outra pessoa
uma história luso brasileira da sua. Federação, Paulo. Vai ter que entrar na página da Federação e efetivamente procurar lá nos livros autores portugueses e vai encontrar dentro dos autores portugueses com o meu nome ou procurando o livro pelo seu nome, uma história luso-brasileira, vai encontrar possibilidades então da encomenda do livro, mas será sempre através da Federação Espírita Portuguesa. Mas essa encomenda ela é só material, ela não tem aquele tal do e-book que você pode comprar e ler, ou também? Neste momento ainda é só física, ok? Físico, portanto, terá né? que ser Certo, comprado certo. o livro enquanto físico. Então, entra no site da Federação, procura o livro ou o teu nome, e aí você vai saber como é que faz para adquirir. Manda-me o teu endereço, por WhatsApp, e eu tenho muito gosto em enviar-te o livro depois por correio para que possas recebê-lo indiretamente. Mas, logicamente, quem quer adquirir o livro, através do site da Federação Espírita Portuguesa, feportuguesa.pt, vai à página da Federação, encontra lá a parte da livraria e encontra uma imensidade de livros onde estão os autores portugueses e pode encontrar, portanto, pode fazer a encomenda diretamente sem qualquer problema. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Victor, as suas considerações finais e um beijo no seu coração. Muito obrigado por esse momento tão fantástico. Começamos a semana, como diz aqui no Brasil, com o pé direito e com os dois pés direitos. Não foi nem com o pé direito e o esquerdo, foi com os dois direitos. Muito obrigado. Obrigado. A nossa consideração, as nossas palavras finais é, de facto, para que nós tentemos compreender os ensinamentos que Jesus nos envia, que nós possamos compreender a importância para o nosso equilíbrio da pacificação. Nós temos que ser elementos de paz, elementos pacificadores e pôr em prática essa pacificação para que possamos contribuir para um mundo melhor, para uma mais harmonia, sendo exatamente pondo em prática e sendo bons espíritos, porque sendo bons espíritos é ser pessoas de bem. Não há diferença entre uma pessoa de bem e um bom espírito. Portanto, façamos para que sejamos pessoas de bem. Maravilha. Paulo, eu queria que você fizesse a prece de encerramento, agradecendo aí a todo por esse trabalho, e depois que eu encerrar, eu gostaria que você explicasse na sala, que eu queria ter um dedinho de prosa, por favor. Com certeza. Vamos então colocar-nos numa posição de receptividade, fechando os olhos ou concentrando-nos na figura que nos for mais aprazível e mais reconfortante. Imaginemos-nos abandonando estas paredes e este teto e buscando um local de paz, rodeado de árvores, com um cálido e muito aprazível lago ao fundo. Imaginemos-nos caminhando na sua direção e a cada passo sentimos mais leves, mais tranquilos, mais confiantes. Como se o remorejo dessas árvores nos trouxesse a paz de espírito. Como se a aproximação desse local nos trouxesse calor ao coração. E aproximando-nos, vemos a figura amorosa de nosso Mestre Jesus, que nos aguarda de braços abertos. E entregando-nos nos seus braços, observando os seus olhos, plácidos e amorosos, que nos conhece muito mais do que nós mesmos. Dirijamos-nos a Ele, agradecendo por este momento de proximidade com o plano espiritual, por este momento de paz, de luz e de amor. E pedindo-lhe, Mestre amado, ajuda-nos nesta hora a sustentar este esforço que fazemos para a nossa melhoria. Ajuda-nos a ganhar a força para enfrentarmos as tempestades da vida e não alterarmos o curso. Ajuda-nos, Mestre amado, a transportar a todos os seres com os quais nos cruzamos esta atmosfera de paz, de luz e de amor que agora sentimos. Amado Mestre, que seja então o repositório do teu amor, guardado em nosso coração, para que em todos os dias o possamos dividir com aqueles que nos estão mais necessitados. Amado Mestre, leva o nosso agradecimento ao Pai, dizendo-lhe também que por momentos como este, que guardamos no nosso coração, pedimos a repetição em todos os momentos, que agradecemos a presença dos bons espíritos, que por acréscimo de misericórdia divina
estão presentes junto a nós. E que este amor, esta paz e esta luz se perpetuem por estes dias que vivemos, como pela eternidade que nos aguarda. Que assim seja, Mestre amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, meus amigos, muito obrigado. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja sempre no coração de vocês. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Vitor. Deus que lhes pague sempre, certo? Encerramos agora, mas voltamos daqui a pouquinho, às 18 horas. Temos mais programa aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, sucesso, luz e paz.